E aí, gente, podemos começar a falar deste caso que chocou a todos nós, né, na véspera do Dia da Consciência Negra. Imagens chocantes de um brutal assassinato. Aconteceu aqui em Porto Alegre. E o Beto, né, o João Alberto, foi brutalmente assassinado por 2 seguranças do Carrefour, de uma loja, se não me engano, no Passo da Areia, em Porto Alegre. Um deles policial militar temporário, o outro funcionário de uma empresa terceirizada de segurança que prestava serviço para o Carrefour, para aquela loja do Carrefour em Porto Alegre. Ele foi morto por asfixia depois de ser espancado. Depois de morto, ainda teve o seu peito pressionado pelos seus assassinos por mais de 1 minuto. Foi cerca de 5 minutos que ele ficou sendo asfixiado depois de ter sido espancado. Um caso bastante semelhante ao caso do George Floyd, que gerou toda aquela indignação e aquela onda de protestos nos Estados Unidos alguns meses atrás. Todo dia no Brasil nós temos um George Floyd. Mais de uma vez por dia, nas periferias. Sorte que algumas vezes esse tipo de coisa é filmada, para que a gente saiba que essas coisas aconteçam todos os dias. Não é que agora os casos de racismo estão aumentando. A questão é que agora existem telefones celulares que filmam e as pessoas estão filmando essas coisas acontecerem. É isso que está acontecendo. Só que esse tipo de coisa suscita um debate enorme, né? Primeiro porque se desqualifica a situação toda como um caso de racismo. E é preciso entender como que funciona o racismo estrutural na sociedade para que a gente possa qualificar essa questão como um caso de racismo. Surgem N explicações, né, gente? Primeiro, a culpabilização da vítima. Ah, mas olha a ficha do cara. Ah, mas o cara deu um soco no segurança. Ah, mas o que ele estava fazendo lá? Olha a postura dele, olha... Enfim, olha isso, olha aquilo. Não olha o fato dele ter sido espancado até a morte e depois ter sido morto, asfixiado. Então, tudo isso é irrelevante, gente. Tudo isso é irrelevante. Se ele se descontrolou, a gente não sabe exatamente ainda, está sendo apurado. Eu tentei até o último minuto aqui, antes de fazer esse vídeo, tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu naqueles diálogos que antecederam o soco que ele deu no segurança e que fez com que os seguranças tivessem aquela reação absolutamente desproporcional e despreparada. Porque se ele, enquanto cliente da loja, teve uma atitude inesperada, errada, não importa o motivo, o profissional tinha que estar preparado para esse tipo de situação. Tem coisa que nós ainda não sabemos a respeito dessa execução, desse assassinato. É claro, num dos vídeos, a frase: "A gente te avisou da outra vez". Então, evidentemente existia alguma coisa entre aquele segurança ou aqueles seguranças ou aquele estabelecimento e o João Alberto. A postura de despreparo não é só dos que foram agora demitidos, que foram presos, os assassinos que assassinaram diretamente o Beto. Olha aquela mulher que tentou impedir a filmagem. Os outros funcionários da loja que chegaram e impediram a mulher do João Alberto de ajudar o marido que ainda estava vivo quando a mulher chegou. Aí você pode dizer: Humberto, mas não foi racismo. Foi despreparo. Foi qualquer coisa. O cara estava errado, foi desproporcional, mas ele tomou um soco. E aí o despreparo fez com que ele tivesse aquele ataque. Mas aí é que tá o ponto, gente. Foi despreparo também, mas a reação seria aquela. Fosse uma pessoa branca,
A própria declaração, mas ele era muito forte, o próprio estereótipo do João Alberto reforça toda essa ideia na mente que gerou o medo, somado ao despreparo do segurança. Isso se não há algo além disso, que provavelmente há por causa daquele diálogo que eu acabei de dizer. Seria muito menos provável, isso estatisticamente a gente pode provar, que a reação fosse tão desproporcional quanto fosse uma pessoa branca. Fosse uma pessoa que não tivesse aquele estereótipo que vocês estão vendo ali na imagem. Isso, gente, tem um monte de pesquisas provando. Pesquisa daquele tipo, assim, você vê, né, pessoas reunidas numa sala lá, você vê uma imagem de um cara correndo, se é um cara branco, se é um cara preto, qual é a tua reação? Se é um preto, tá fugindo da polícia, se é um branco, tá fazendo exercício. Sabe esse tipo de coisa? Tem um monte de testes mostrando como que funciona o racismo estruturalmente na sociedade. Não é que a pessoa tem que se assumir como racista, dizer, olha, não, realmente, eu espanquei o cara depois de levar um soco porque ele era um preto. Se fosse um branco, não teria espancado. É lógico que o cara não vai dizer isso. É lógico que ele não vai achar isso. Por quê? Porque o racismo está incrustado no inconsciente neste momento. O racismo estrutural aparece quando você está indo na rua, vem um preto na sua direção, de noite você cruza para o outro lado, e se vem um branco você não cruza. E você não se acha racista. Essa questão, claro, é daí pra cima. Tô aqui apenas dando um exemplo, tá? A coisa é bastante mais complexa. Mas estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E se faz um monte vamos dizer assim, de reflexões, de dobrar a realidade pra tentar encaixar as coisas. Não foi. Mas olha só a reação do cara. Nada pode justificar, gente. Nada. Eu fico até um pouco com dificuldade, assim, porque nada pode justificar. E a gente vê uma sociedade extremamente doente. Eu tava aqui me lembrando agora. Eu acessei a caixa de reportagens, por exemplo, da Zero Hora, de uma manchete sobre isso. E a quantidade de pessoas dizendo, não, mas só ele não ter agredido que ele não tinha morrido. Boa coisa não era. Tu viu a ficha dele. O que interessa a ficha dele naquele momento? E se, tá? Eu vou levantar uma hipótese aqui que eu não tenho como provar, evidentemente. Eu tô apenas dizendo, e se ele tava apartado da sua esposa lá, a mulher tava no caixa, ele tava em outra parte. Ele foi, vamos dizer assim, seguido pelo segurança. Eu que nem sou preto, só sou, vamos dizer assim, um pouco misturado, já fui seguido em supermercado. Se ele foi seguido pelo segurança, e não foi a primeira vez. Sabe aquela coisa de tu entrar no mercado e os caras acharem que tu é um ladrão? E ficar te seguindo, o que é extremamente constrangedor. E se foi isso? E se isso já aconteceu alguma vez? Se ele já tinha discutido? Ou se ele estava tentando pegar alguma coisa? Ou se eles acharam que ele estava tentando pegar alguma coisa e não estava, e por isso ele foi convidado a se retirar. Enfim, eu estou levantando hipóteses para dizer o quê? Em nenhuma delas a gente pode justificar a atitude desproporcional que foi tomada depois do fato ter começado da maneira que começou. Nada pode justificar esse tipo de atitude. Rigorosamente nada. E aí, claro, né, gente, gerou uma série de protestos, tá? Gerou uma série de protestos. E aí começa aquela questão, né, gente? Primeiro, surge lá os defensores de vidraça. Ai, mas olha só, aí depois é o funcionário preto do Carrefour que vai ter que apagar o fogo. Não, quem vai ter que apagar o fogo é bombeiro. O funcionário preto tem que sair na hora que estiver pegando fogo. Nem tem que defender patrimônio do burguês. Tem uma turma invadindo o Carrefour, eu sou o caixa do Carrefour, eu levanto e saio. Dane-se o caixa. Tá pegando fogo, eu fujo. Antes que a fumaça chegue perto de mim. Se é problema depois, é de quem? É do Carrefour, da seguradora, dane-se, não interessa. Porque o histórico do Carrefour não é só o que a gente viu há pouco tempo do camarada que morreu lá dentro e eles taparam com guarda-sóis e a loja continuou aberta.
Não, o Carrefour tem um histórico de muitos casos. Lá no ano 2000, por exemplo, em Vila Velha, né, as seguranças foram acusados de espancar e abusar de 3 mulheres que foram flagradas roubando latas de azeite. Isso para citar um exemplo. Aí, alguns casos isolados de pessoas indignadas decidem descontar sua ira em loja do Carrefour, aí a nossa mídia vem falar de vândalos. Nossa mídia é um lixo. Mais do que normalmente a mídia burguesa já é. Porque quando ela vai falar das manifestações nos Estados Unidos, por exemplo, do caso de George Floyd, aí são manifestações. Aqui no Brasil são vândalos. E aí surge um monte de gente com pena de vidraça. Por favor, gente. Tenha santa paciência. As pessoas não são obrigadas a ficar com toda essa indignação. Por que acontece? Esses casos de violência simbólica, né, teve uma violência concreta contra o Beto, a família dele, etc. Né? Ele foi assassinado brutalmente. Tantos camaradas, tantos irmãos nossos são assassinados, são violentados fisicamente, psicologicamente. Mas todo o Brasil é violentado simbolicamente quando essas coisas acontecem. Por quê? Porque são coisas que simplesmente não podem acontecer, mas acontecem. Isso acontece diariamente na vida da gente. Quem que não passa por uma humilhação que não deveria ter passado, por uma situação constrangedora, por uma situação onde você tem um direito flagrantemente violentado? E isso explode às vezes. E explode, em alguns momentos, de maneira violenta. E nós não podemos fazer julgamento moral sobre esse tipo de atitude. Como aconteceu nos Estados Unidos, e aí a gente entende, né? Aí a mídia entende. Agora acontece aqui no Brasil, não. Ai, aqui são vândalos. Ai, que horror. Ah, não pode. Que coisa feia. E por aí vai. É isso, gente, né? Só pra finalizar aí, por exemplo, na semana, na Guatemala, o povo invadiu, botou fogo no parlamento. Eles são vândalos também. As pessoas gostam de dizer, mas o Brasil não se levanta. Olha o que aconteceu no Chile. Não, aí o Brasil... Não, a gente também constantemente passa por isso, mas é que, lógico, aqui os aparatos burgueses tentam sempre reprimir esse tipo de levante.